No silêncio dos pergaminhos antigos, nas páginas envelhecidas do Velho Testamento, repousam verdades que a modernidade tantas vezes ignora. Mas, e se lhe disséssemos que um desses mistérios, uma figura esquecida de um tempo imemorial, possui ecos profundos nas tensões geopolíticas de hoje, ressoando até aos eventos de 1959 e além, entre o Irão e os Estados Unidos, é uma conexão que poucos ousam traçar, um elo entre o sagrado e o secular, entre a profecia e a política. Se é daqueles que anseia por desvendar os véus da história e da fé, que busca as verdades ocultas que moldam o nosso presente, então este é o lugar certo. Este é o canal Vozes da Bíblia. E hoje, vamos mergulhar num abismo de tempo para resgatar uma figura cujo legado desafia a nossa compreensão e ilumina as sombras do nosso mundo. Prepare-se, pois o que está prestes a ser revelado não é apenas história, é uma chave para entender o destino. No centro desta tapeçaria intrincada emerge um nome: Ciro o Grande. Quem foi este homem, este imperador persa, que a Bíblia eleva a uma posição singular, quase messiânica, chamando-o de meu pastor e ungido do Senhor? Não era ele um pagão, um rei de um império vasto e multifacetado, adorador de deuses que Judá rejeitava? A incongruência é gritante, a contradição aparente, e é precisamente aí que reside o mistério. A sua história, narrada em Isaías 44 e 45, Daniel e Esdras, não é um conto de fé convencional, mas sim um testemunho da soberania divina que transcende fronteiras religiosas e políticas. Ciro ascendeu ao poder num período de grande turbulência, por volta do século VI a.C., fundou o Império Aquemênida, uma das maiores e mais influentes potências da antiguidade. A sua linhagem é nebulosa, envolta em lendas de lobas a amamentá-lo e de sonhos proféticos. Mas o que importa para a nossa análise é o seu caráter, a sua visão e, acima de tudo, o seu papel predestinado. Ele não era um rei qualquer. Ciro era um estratega militar brilhante, um líder carismático, mas também um governante que, surpreendentemente para a época, praticava uma política de tolerância e respeito cultural. Imagine por um momento a Babilônia, a grande metrópole, o coração de um império que esmagara Judá. Os judeus exilados viviam sob o jugo babilônico, a sua terra devastada, o seu templo em ruínas. A esperança esvaía-se, mas então surge Ciro, marchando sobre a Babilônia em 539 a.C. A sua conquista não foi marcada pela brutalidade esperada, mas por uma astúcia militar e uma política de portas abertas. Ele não destruiu a cidade, ele a integrou. E foi neste contexto que Ciro emitiu um decreto que mudaria para sempre a história de Israel. O Édito de Ciro, permitindo que os judeus regressassem à sua terra e reconstruíssem o templo. Este decreto, registrado em Esdras 1, é uma das peças mais extraordinárias da história bíblica e secular. Um rei pagão, movido por uma inspiração divina que ele próprio talvez não compreendesse em toda a sua profundidade, age como um instrumento de Deus para cumprir profecias que haviam sido proferidas séculos antes por Isaías. O profeta chamou-o pelo nome antes mesmo de nascer, descrevendo-o como aquele que dirá de Jerusalém: será edificada, e do templo serão lançados os teus fundamentos. A personalidade de Ciro é fascinante. Ele não se apresenta como um tirano, mas como um unificador. Os historiadores gregos, como Heródoto e Xenofonte, embora com as suas próprias nuances e lendas, retratam-no como um líder justo e magnânimo. O cilindro de Ciro, um artefacto arqueológico descoberto em 1879, corrobora a sua política de repatriamento de povos e de restauração de cultos locais. Este cilindro é uma prova tangível da tolerância persa, um contraste gritante com a brutalidade assíria e babilônica.
O texto cuneiforme descreve como Ciro restaurou os deuses e os povos aos seus lugares de origem. Uma política que se estendeu aos judeus. Mas qual a conexão com o Irão e os Estados Unidos em 1959? O Irão moderno, herdeiro da Pérsia antiga, tem uma relação complexa com esta figura histórica. Ciro é um herói nacional, um símbolo de glória e civilização. Em 1959 e nas décadas seguintes, o Irão, sob o Shah Pahlavi, vivia um período de modernização e alinhamento com o Ocidente, nomeadamente com os Estados Unidos. O Irão via-se como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, um império com uma história de tolerância e sofisticação, e Ciro era a sua personificação máxima. O chamado cilindro de Ciro foi até mesmo utilizado para legitimar o regime do Shah, como um símbolo de direitos humanos e de uma herança persa gloriosa. A ironia, contudo, é palpável. O mesmo país que celebra Ciro, o libertador dos judeus, viria a tornar-se um dos maiores adversários de Israel e dos Estados Unidos na região. Esta dualidade, esta tensão entre um passado idealizado e um presente conflituoso, é um eco das complexidades que a própria figura de Ciro nos apresenta. Como pode um ungido de Deus ser um pagão? Como pode a soberania divina agir através de meios tão inesperados? A lição de Ciro é profunda. Ela desafia as nossas categorias rígidas. Deus não está limitado às nossas convenções, às nossas teologias estanques. Ele age através de quem ele escolhe, mesmo que essa pessoa não o reconheça ou o adore da forma que esperamos. Ciro não era um crente em Yahvé no sentido judaico. Ele era um instrumento, e essa instrumentalidade revela uma verdade poderosa sobre o propósito divino. Ele usa reis, impérios e eventos históricos para cumprir a sua vontade, para proteger o seu povo e para avançar os seus planos. A fraqueza de Ciro, se é que podemos chamar assim, reside na sua humanidade. Ele era um conquistador, um governante. As suas motivações, embora benevolentes para os padrões da época, eram também políticas e estratégicas. Ele via a restauração dos cultos locais como uma forma de garantir a lealdade dos povos subjugados. No entanto, a Bíblia não o condena por isso. Pelo contrário, ela eleva a sua ação como um cumprimento profético, um testemunho do poder de Deus em manipular os corações dos reis. O impacto espiritual de Ciro é imenso. Ele é a prova viva de que a providência divina opera em todas as esferas da existência e não apenas dentro dos muros do templo ou da sinagoga. Ele nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer contexto, para os seus propósitos. E aqui reside um paralelo prático para a nossa vida. Quantas vezes nos limitamos a pensar que Deus só age através dos santos, dos ungidos, nos moldes que concebemos? Quantas vezes falhamos em ver a mão de Deus em eventos seculares, na política, na economia, nas relações internacionais? A história de Ciro é um convite à reflexão, à reverência. Ela nos força a olhar para além das aparências, a discernir a mão invisível de Deus que orquestra a história humana. E o que isso nos diz sobre os eventos atuais, sobre as tensões entre nações, sobre as reviravoltas políticas? Será que Deus ainda está a usar figuras inesperadas, eventos que parecem caóticos, para cumprir os seus planos? A resposta, à luz de Ciro, é um retumbante sim. A figura de Ciro, o rei persa que libertou Israel, é um lembrete de que a fé não é estática, mas dinâmica. Não é uma série de dogmas rígidos, mas uma jornada de descoberta. É uma jornada que nos convida a olhar para o mundo com novos olhos, a ver a mão de Deus em lugares onde menos esperamos. A história, a arqueologia e a espiritualidade convergem na vida deste homem, oferecendo-nos uma compreensão mais profunda da soberania divina e da intrincada tapeçaria da história. Reflita por um momento.
Se um rei pagão pôde ser o ungido de Deus para uma missão tão crucial, que verdades esquecidas ainda aguardam por nós nas entrelinhas da Bíblia? Que conexões surpreendentes podemos traçar entre o passado distante e o presente conturbado? A história de Ciro, o Grande, é um convite a ir além do óbvio, a questionar as nossas próprias percepções e a reconhecer a majestade de um Deus que governa sobre todas as coisas, em todos os tempos. O que esta narrativa nos revela é que mesmo nos momentos de maior escuridão e cativeiro, a esperança pode surgir de onde menos se espera, que a liberdade pode ser decretada por mãos que não professam a mesma fé, mas que são movidas por uma força maior. Ciro não era um anjo nem um profeta, era um rei com as suas ambições e os seus métodos, mas foi através dele que a promessa de restauração se cumpriu. E essa é a verdade que ecoa através dos séculos, uma verdade que nos convida a procurar o propósito divino, mesmo nas mais improváveis circunstâncias. A narrativa de Ciro é um poderoso lembrete de que a história é a arena da providência divina. Os eventos de 1959, as tensões entre o Irão e os Estados Unidos hoje e todos os conflitos e alianças que se desenrolam no palco mundial não estão fora do escopo da soberania de Deus. Assim como Ciro foi um instrumento, assim também o são os líderes e as nações do nosso tempo. A questão não é se Deus age, mas como discernimos a sua ação. E para isso, precisamos de olhos espirituais, de uma mente aberta e de um coração que busca a verdade para além das manchetes e das narrativas superficiais. Esta jornada pela história e pela fé despertou em si uma sede por mais, se anseia por desvendar outros mistérios esquecidos da Bíblia e conectar os pontos entre o passado e o presente, então subscreva o nosso canal. Deixe-nos um comentário com as suas reflexões sobre Ciro e as suas implicações para o nosso tempo. Aprofundar a nossa compreensão é um caminho que percorremos juntos. Que a luz destas verdades continue a iluminar o seu caminho.